Inovação e negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, a gente está aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado ou uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Alegria grande demais em a gente falar de um tema super relevante. Vamos falar de audiovisual, cinema, tá? Cultura e negócios. Com a Isabelle Guedes, a Bels. A Bels é diretora de fotografia, e ela é sócia fundadora do criativo Gato Preto. Vamos já entender todo esse ecossistema de audiovisual, cultura, aqui no Ceará e no Nordeste. Bels, obrigado demais pela sua presença. Estar aqui na frente das câmeras para o seu conforto é diferente de estar atrás. Como é que está agora do outro lado do negócio aqui? Dan, boa prazer tarde, né? Enorme. O prazer agora está ocupando esse lugar. Muito obrigada mesmo por me receber aqui. É uma honra, né? Eu já te conheço aí de outros carnavais, de outros projetos e sempre lhe admirei. Então, estar sentada aqui com você, trocando esse papo, é uma honra de fato, assim. Muito obrigada mesmo. Bels, você hoje, como eu falei, é diretora de fotografia, empresária, professora. Mas lá atrás, quem era a Bels quando começou? Qual era o sonho? Dan, eu reflito muitas vezes assim durante o meu dia sobre quem foi essa... Qual era o teu sonho? Essa pessoa que me trouxe até aqui, né? Essa pessoa que me moveu até aqui. E eu morava num distrito distante daqui, era no Aquiraz, eu morava no Aquiraz, até hoje meus pais moram lá. E as minhas referências nessa época eram o que eu vivia, né? Eu não tinha muito acesso à internet, à TV a cabo e tudo mais. Então, eu via muito a inspiração em pequenas coisas na natureza e tudo mais. E eu não enxergo muitos sonhos a partir daí, mas eu enxergava muito amor pelo que eu vivia, pelo que eu consumia. E o que era um hobby acabou se tornando, hoje em dia, a minha fonte de sobrevivência, a minha referência, né? O que eu faço para sobreviver e o que eu dedico o meu tempo e o que eu dedico o meu tempo, enfim. Antigamente, eu acho que o meu sonho era conhecer novas pessoas, né? Sair de um espaço, conhecer, ter novas oportunidades. Tem novas experiências também, né? Como é que era esse hobby? Como é que esse hobby aflorou lá atrás? Assim, era fotografia, era cinema? Eu acho que vem muito aí dos registros. Qual era a brincadeira da criança que foi se tornando hoje a profissão? Que já é a sua profissão. Acho que a referência maior que eu tinha, que entrou de uma forma muito natural, era ver o meu pai, né? Registrando os momentos em família, com uma câmera VHS. Ele registrava muito? Registrava, a gente tem toda a nossa infância ali, numa caixinha com as fitas VHS, com as fotos digitais, todas... Um costume, inclusive, que a gente perdeu, né? De ter as fotos físicas ali pra gente reviver aqueles momentos. Hoje, inclusive, eu faço isso... Tudo vem do berço, né? Tudo. Hoje em dia, eu faço isso com o meu filho. Eu tenho as fotos dos momentos do meu filho, né? Dos meus momentos também eu tenho lá impressa para poder reviver aquilo num manual, porque tem uma diferença muito grande. Então, esse apreço por registrar momentos, ele disse muito desde a época que eu era menorzinha até o momento de hoje que eu sou uma profissional e faço isso para sobreviver, né? Eu só ressignifiquei aí. Você é diretora de cinema, de audiovisual, diretora de fotografia. Você é muito respeitada, faz um trabalho incrível, vamos já entender isso em detalhes, né? Não é fácil lidar com cultura, com arte aqui no Ceará, com audiovisual, com cinema. Quando é que você viu, cara, vou viver disso, essa vai ser minha profissão, eu vou buscar esse sonho? Teve algum momento assim que você se tocou disso, Bels? E a minha construção como profissional dentro do audiovisual, ela foi um crescimento. Ela foi
feita em várias etapas. Primeiro porque eu não tinha uma referência. Eu não tinha uma referência dentro de casa que não fosse um hobby, digamos assim. Eu não tinha referências de pessoas fotógrafas perto de mim, de mulheres fotógrafas principalmente, o que é muito importante para alguém se reconhecer dentro de um espaço. A gente vai já enviesar, perdão te interromper, nós vamos já enviesar esse assunto para o universo feminino, tá? Certo. Tá? Que você tocou nesse ponto aí muito importante. A gente vai enquadrar tudo isso dentro de uma relação disso tudo com as mulheres. Só para deixar isso muito claro, pauta bem relevante. Exatamente. Faz sentido, né? Faz total sentido. Então, dentro dessas questões que me abraçavam, eu testei outras coisas na minha vida, outras faculdades, outras áreas, mas nenhuma me puxou tanto quanto o meu momento ali no audiovisual. Me formei numa USC, né? Técnica em audiovisual numa USC, a antiga ONG. E a partir dali eu consegui desenvolver e criar conexões, criar contatos, estabelecer novas linguagens. Só que teve um momento que eu pensei, gente, eu já estou trabalhando com isso. Eu já estou vivendo disso, eu estou recebendo para isso. Por que é tão difícil para mim me enxergar nesse lugar? Por que é tão difícil eu falar que eu sou fotógrafa? E aí surge a ressignificação, né? Essa construção foi uma ressignificação interna, onde eu decidi realmente, falei assim, eu tenho que assumir o lugar que eu ocupo. E isso foi muito importante. Foi ali, não foi uma construção do que eu estava fazendo, do que eu deixava de fazer, do quanto de clientes eu tinha ou deixava de ter. Foi uma construção interna que me levou a realmente entender. Eu sou fotógrafa e eu vou trabalhar com audiovisual. Que maravilha. Vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, né, para esse bate-papo aqui com a Bels, falando sobre audiovisual, cultura e negócios. Segura aí, a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Inovação e negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. De volta com o segundo bloco do nosso Inovação e Negócios, recebendo aqui a Bels,
que eu não sei chamar de Isabelle Guedes. A Isabelle, ninguém te chama de Isabelle, chama? Não, não. Só É quando estão muito bravos Bells, comigo, assim. quando estão ou bravos, pessoas né? muito específicas. Como eu não tô bravo com você, Obrigada. aliás, muito longe disso, é Bells total. A Isabelle Guedes, a Bells, ela é uma craque, diretora de cinema, diretora de fotografia, tá? Uma presença muito marcante no audiovisual aqui no Ceará. E ela é sócia fundadora, tá, do Criativo Gato Preto. Vamos falar aqui rapidinho do Criativo Gato Preto, que se confunde muito com a tua trajetória no audiovisual. Como foi a história do Criativo Gato Preto, Bells? Já tem um tempo, né? A Criativo, ela já existe desde 2018, né? Já faz um tempo, Já faz um hein? tempo. Na verdade, começou pelo Johan, que hoje é meu sócio, né? E, inclusive, eu queria registrar aqui a presença do estúdio, que nos dá a honra da sua presença. Obrigado por tudo, viu, Johan? E por todo o apoio que você deu para mim aí no passado, meu querido. Obrigado por tudo. Então, a gente se conheceu numa viagem a trabalho, inclusive foi minha primeira viagem a trabalho fora do estado, certo? E numa campanha política, que ninguém te conta, o caos, que é uma campanha política. E na campanha política, a gente se complementou, porque eu, né, era de externa, saía para filmar, fazia captação, e ele, na época, ficava na montagem, na edição. Inclusive, ele é um ótimo contador de histórias, pela edição, assim, eu admiro muito o que ele faz, assim, de fato. Então, a gente se complementou muito em relação a isso. Eu trazendo as imagens e ele contando as histórias com essas imagens, honrando as minhas imagens. Então, a gente viu que poderia ser um casamento, que de fato virou um casamento, né? Porque a gente é casado hoje, deu tão certo. Eu tava só esperando que uma se vírgula para escalonou. dizer. Essa relação, né, se tornou uma belíssima relação de marido e mulher. Exatamente. Conjugal. Exatamente. Né? E a partir desse momento que a gente viu que a gente poderia, que a gente tinha as mesmas ideias, que a gente podia ir para frente juntos, de fato, ele com os conhecimentos e a história dele e eu com o meu conhecimento e minha história, podia dar um suco legal aí, né, nessa salada de frutas. Então, a gente deu início, ele ficou insistindo, depois que eu comecei a trabalhar com ele, antes de virar sócia, comecei a trabalhar com ele, ele ficava, vamos ser minha sócia, mano. E eu não queria. Eu não queria ser sócia. Né? Eu ficava, não. Até teve um momento que eu aceitei ser sócio. E a partir desse momento, a gente foi conquistando novos clientes. E foi a partir desse momento também que eu vi que eu precisava evoluir. Né? Eu evoluí na minha técnica ali. O conhecimento que eu tinha, a partir daquele momento, ele era inferior ao material que a gente queria entregar. Então, a partir disso, foi que eu instiguei realmente na minha técnica, estudos, novos processos de produção. Até hoje, a gente tem essa coisa na nossa cabeça de implementar novos processos para poder entregar um melhor resultado, melhor qualidade possível dentro da gente também, né? Procurando inovação para os nossos trabalhos, para os nossos clientes. Então, 2018 me trouxe... Foi o caminho que se abriu para eu chegar até aqui hoje, com a Criativo Gato Preto, né? Com a nossa produtora que trabalha muito, faz muitos trabalhos nacionais de publicidade, de institucionais. A gente tem muitos clientes nacionais hoje grandes. E isso tudo se dá pela nossa junção, pela criação da Criativo Gato Preto. Eu queria muito tentar dar exemplo, Bells, do trabalho da Criativo Gato Preto hoje. Qual é o trabalho, sem eventualmente citar clientes e tal, mas qual é o trabalho que é feito efetivamente, entendeu? Como é que você atua no audiovisual aqui no Ceará? Qual é o trabalho que é feito? Qual é a entrega que é feita hoje? Só que as pessoas possam entender em detalhes essa demanda e que você pode, enfim, atender, por favor. Quando a gente fala de audiovisual, Isso. A gente enxerga vários nichos dentro do audiovisual. Tipo, é cinema, é back-office, enfim. Exatamente. Existem esses vários nichos. Hoje a gente atua muito na publicidade, no institucional. A gente tem vertentes dentro da Criativo Gato Preto que atuam, por exemplo, com videoclipes.
entendeu? Agora a gente tem uma vertente que atende a Escola Pulo do Gato, que é esse nosso novo projeto que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas a gente faz esses processos de publicidade tanto para empresas públicas quanto para empresas privadas, né? A gente atende aí órgãos do governo, órgãos da prefeitura. E esses são trabalhos também muito desafiadores para a gente. E da mesma forma que a gente trabalha com sets enormes, com uma produção grande, a gente consegue se adaptar a sets pequenos também, porque eu acho que é isso, assim, a gente ser criativa é também a gente arrumar soluções criativas para os equipamentos que a gente tem, para as ferramentas que a gente tem. E a fotografia? Tem feito muito o trabalho na fotografia em si. Eu sei que você dá cursos, você promove cursos. Como é que funciona essa área de educação e curso na fotografia? Hoje, eu, Isabelle... É curso de fotografia ou é mais amplo? É mais amplo, né? É mais amplo. É bem mais amplo. Hoje, eu, Isabelle, atuo em muitos sets como direção e direção de fotografia, né? Muitas vezes eu faço os dois ao mesmo tempo, porque é isso. Hoje em dia, aqui no mercado, a gente tem que ter esse acúmulo de função, sem querer romantizar, mas assim, trazendo a verdade, de fato. Muitas áreas acumulam um pouco de funções por causa dessa, né? E direção de fotografia, e eu confesso que é o meu preferido. É o meu preferido, é a minha formação. É o que brilha teus olhos. É o que brilha meus olhos, é o que faz eu me dedicar ali de fato, de eu estar presente de fato. E aí, hoje, a gente tem a Escola Pulo do Gato, que traz realmente, de fato, todo esse processo, que traz desde a pré-produção, produção executiva, né? O Johan, ele tá muito nesse foco da produção executiva, então ele é o cara da grana. E eu vou nos outros processos, nos processos que a gente tem antes do set, que é um processo gigantesco, tá? Para você chegar no set, você não chega só com a câmera, com a equipe para gravar. Você precisa entregar o briefing para o cliente, você precisa estar alinhado ali, de arte, de produção, de direção de fotografia, de figurino, enfim, tem vários processos ali dentro, de várias áreas que precisam ser apresentadas para o cliente antes. E esses processos, ninguém chega para te ensinar se você não estiver dentro do mercado. Então, a gente quer trazer esse conhecimento do mercado para dentro da escola, né? A gente quer trazer mastigadinho, assim, esses processos, para que a pessoa saia de lá já podendo atuar, já estando no mesmo nível de uma pessoa que já atua dentro do mercado, entendeu? Para que ela se destaque dentro disso também. Muito legal. Vamos fazer assim, conversa boa. Tô cheio de coisa aqui na minha cabeça para te perguntar no próximo bloco. Segura aí que a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.
Inovação e Negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito, viu, Bels? Muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de maneira muito leve. A gente está aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios, ao vivo agora, na Jangadeiro Band News FM 101,7. Pô, gente, obrigado, tá? Audiência muito grande, muito grande. Eu, às vezes, nem gosto de pensar isso, porque às vezes dá uma travada, entendeu? Mas a audiência é muito grande. Obrigado demais na Jangadeiro Band News FM 101,7. E o programa também é aos sábados, tá? 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Bels, vamos fazer o seguinte. A gente não pode deixar de falar sobre a questão de sustentabilidade financeira, tá? Porque essa questão da sustentabilidade financeira, às vezes é um tabuzinho e as organizações, as empresas, elas existem para darem lucro, para darem resultado. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar isso e um certo pudor. Por quê? O resultado das empresas é o que permite que elas gerem mais empregos, que elas paguem mais impostos, né? Que elas investam na sociedade de alguma forma a qual estão inseridas e cumpram suas funções sociais, né? Empresa cidadã, as mais diversas possível. E o trabalho ganha sustentabilidade no longo prazo e prospere, e é para isso que existe. E quando a gente fala hoje no mercado muito desafiador, essa taxa de juros muito alta, eventualmente inibe investimentos. E a gente sabe que aqui no Ceará, no Brasil como um todo, mas aqui no Ceará, no Nordeste, é um desafio, né, para qualquer tipo de empreendedor, mas às vezes nós não temos muita cultura de investir em audiovisual, em arte, em cultura de um modo geral. O que é que você pode comentar, minha querida, dos desafios da sustentabilidade financeira do negócio? Como é que a gente trata esse negócio para ele ser sustentável no longo prazo? Faz sentido para você isso? Dan, faz sentido, principalmente quando você traz essa questão do Ceará, de Fortaleza, de ter esse... Porque você produz, né? Isso, então, exatamente. Existe todo um plano financeiro, existe toda uma estruturação, né? Isso, mas aí tem tudo o que envolve eu conseguir ter um plano financeiro e conseguir ter uma estruturação. Explica pra gente tudo isso, Bels. É uma pergunta bem ampla, mas a questão, pronto, é uma pergunta com relação ao negócio. Certo. A Gato Preto, ela já teve vários formatos diferentes ao longo do tempo, certo? A Gato Preto já teve vários colaboradores, a gente já teve um espaço físico e a gente vai compreendendo como é que esses formatos, eles se encaixam nas realidades que a gente tem. Por exemplo, eu consigo ter um formato na minha realidade, no mercado que ele é tão volátil, no audiovisual, né? Acredito que outras áreas também sejam assim. Mas no audiovisual tem épocas que a gente está lá em cima, que tem muitos trabalhos acontecendo, e tem épocas que a gente fica totalmente parado, principalmente ali no começo do ano. Então, como é que eu vou sustentar essa questão, né? Quando eu tenho, por exemplo, trabalhos que pagam em 30, 60, 90 dias. E eu preciso investir agora para que esse trabalho aconteça, entendeu? Como é que eu tenho que me organizar em relação a isso? Uma questão que a gente descobriu nessa caminhada é que a gente tinha que ter um financeiro, que a gente tinha que ter um contador, que a gente precisava organizar, né, a nossa caixa de investimentos, para que isso pudesse, de alguma forma, ser algo que a gente não ficasse na insegurança. Né? Hoje, nesse eixo Norte-Nordeste, a gente tem essa questão do eixo Norte-Nordeste, Sul-Sudeste, que a gente ainda está caminhando a pequenos passos de bebê, para a gente poder ser reconhecido, para a gente poder ter realmente investimento nessa área, tanto de educação quanto dos próprios clientes, sabe?
a gente tem uma falta, assim, de acesso às questões, assim. Eixo Sul-Sudeste, a gente tem as maiores produtoras, a gente tem as maiores agências, as marcas nacionais, né? Tem acesso à informação que chega aqui caminhando devagarinho também. Mas eu acredito, eu ainda tenho muita esperança, porque eu vejo Fortaleza com muitas cabeças criativas que elas desenvolvem um visual, uma narrativa. Às vezes são pessoas e uma pessoa e uma câmera, entendeu? E elas estão criando uma identidade, faz acontecer. Né? E elas trazem a verdade delas, elas trazem o espaço que elas ocupam ali numa coisa linda, entendeu? Então, assim, essas pessoas e esses movimentos que a gente faz também, como a escola, eu também penso nisso, né? Da gente trazer conhecimento, da gente compartilhar com as pessoas os sets que eu andei, as vivências que eu tive, os cursos que eu fiz. Isso, para mim, é muito importante e eu acredito muito nessa geração que está vindo. Eu admiro muito essa nova geração que está vindo aí, produzindo, Eu sabe? queria falar agora, mas só uma perguntinha antes, mas eu queria falar logo da escola, tá? Porque, querendo ou não, é uma diversificação dentro do negócio. Estou aqui na minha ótica do empreendedorismo, né? Uhum. O empreendedor, ele tem as suas habilidades profissionais, ele é um dentista, ele é um médico, e no caso aqui, você é uma diretora de fotografia, né? Cineasta, enfim, faz uma série de coisas com o audiovisual e fotografia, tudo que envolve produção, mas precisa ter a coisa do negócio, né? Exatamente, você falou, a contabilidade, gerir pessoas e tal. Então, eu quero já falar de... E aí, acaba sendo uma diversificação a sua atuação com educação, vamos já entender. Mas, antes disso, só ainda pontuando questão financeira, eu estava dando uma estudada antes daqui, para estar aqui com você, e eu vi que o audiovisual hoje movimenta cerca de 70 bilhões, 70 bi no Brasil, tá? Esse dinheiro está muito no Sudeste ainda. Eu acho que a questão... Ou seja, é um mercado grande, né? Assim... E gera mais de 600 mil empregos diretos e indiretos, né? Essa pesquisa foi feita em 2024 até. Recente. Recente, sim. E eu acredito que é o seguinte... Todo esse dinheiro, ele não... Mais uma vez, a gente traz os nichos do audiovisual, né? Como a gente já comentou, publicidade, TV, enfim, influencer, mídia. Esses nichos, eles existem, mas onde é que está realmente, de fato, esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? Onde é que está esse investimento? Se eu hoje, como freelancer, eu acabo recebendo pouco, eu acabo vendo as pessoas trabalharem, terem... hoje ainda, Dan, eu vou falar uma coisinha mais ou menos assim, ligado ao assunto, mas nem tanto. Hoje em dia, a gente trabalha, né, nas condições que a gente tem, certo? Exatamente porque essa questão da não valorização da nossa área, as pessoas não entenderem os processos. Então, a gente vê as pessoas recebendo pouco, a gente recebe pouco, muitas vezes também, para realizar ali o projeto. E... onde é que esse dinheiro está, se não nas pessoas que trabalham nessas produções, nas técnicas, né, que fazem a coisa acontecer? E aí a questão é que dentro desses nichos existem as pessoas que têm grandes networkings, né? Existem os processos que vêm antes disso. Existe dividir o dinheiro entre esses processos, desde a pré-produção, a direção, enfim, toda essa galera que está ali trabalhando. Mas existem essas questões também, né? De grandes agências, né? Vai muito assim também para o bolso das pessoas que realmente estão lá no topo e o resto é distribuído muito volatilmente, assim. Ou seja, está entendeu? muito concentrado ainda em Sul e Sudeste e ainda pouco para cá, né? E ainda pouco Mas pra o cá. Nordeste está criando uma tendênciazinha bacana, não tá não?
O Nordeste, com certeza. O Não Nordeste tá- tem um olho, né, Dan? O Nordeste assim, tem eu a não sou um coisa. especialista no assunto, eu tô aqui aprendendo com você, entendendo alguns conceitos, tá? Tô amando. Mas a gente percebe claramente que o Nordeste tem uma identidade, tem uma... Né? Como é que tá o Nordeste? Como é que tá o mercado aqui no Nordeste? Você nota que ele tá crescendo? O mercado no Nordeste, no Ele tá audiovisual desenvolvendo? hoje, ele está se desenvolvendo. Ele está crescendo. Cada vez mais eu vejo profissionais, né, procurando se profissionalizar melhor os processos no audiovisual para trazer realmente uma liga com todo mundo. E a gente tem essa questão da identidade, a gente tem o regionalismo que fala muito forte, a gente tem essas pessoas super criativas e super produtivas que em Fortaleza você acha uma a cada metro quadrado, assim, eu conheço pessoas. Então eu acho que o Fortaleza, Ceará, Norte, Nordeste tem um altíssimo potencial de se desenvolver. O que a gente precisa mesmo agora é de que as pessoas olhem pra gente da forma como a gente merece ser visto e considerado e tudo isso, né? Eu quero falar agora da escola O Pulo do Gato. Tá? Querendo ou não, é uma diversificação dentro do seu negócio. Você é uma empreendedora com o Johan, vocês empreendem no mercado audiovisual. Teoricamente é produção, direção de fotografia, existe um negócio e, querendo ou não, a gente tem uma outra vertical de educação, que é a escola O Pulo do Gato. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é a seguinte: fala pra gente a escola O Pulo do Gato, como é que as pessoas acham isso. E a segunda pergunta é o seguinte: imagina a quantidade de Bells lá no Aquiraz, quando começou a vida pequena, se a Bells tivesse tido acesso a uma escola O Pulo do Gato. Entendeu? Perfeito. Conta aí. Eu acho que a Escola Pulo do Gato, ela não é uma ideia nova, nossa, entendeu? Faz uns 3 anos, né? Que a gente imagina algo assim. A partir do momento que a gente entendeu que era isso que eu gostava de fazer particularmente. Não é a primeira vez que eu dou curso, que eu dou aula, né? Desde lá no Aquiraz eu já dei cursos, eu já dei workshops, eu juntava uma turma de pessoas jovens e compartilhava o meu conhecimento, né? Inclusive, A sua família ainda mora no Aquiraz? ainda mora no Aquiraz. Inclusive, uma das melhores profissionais que eu conheço, que é a Gi, ela foi a minha aluna. Gente, eu vou chorar. A Gi, eu tô chateado com ela. Tá vendo, Gisele? Porque ela Que poderia você estar faz? aqui e ela não veio, né? E ela é uma das profissionais mais incríveis que eu conheço, assim. E visto que em algum momento eu possa ter sido uma referência para ela. E hoje ela alcança voos, assim, que eu admiro muito. Então isso para mim é muito relevante. E eu entendendo isso, eu entendendo que eu podia fazer a mudança na vida das pessoas, tanto profissional quanto pessoal, assim, né? Eu entendi que, sabe, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero mudar o mercado que eu vivo. Eu quero ajudar os profissionais que podem vir a serem grandes profissionais. E eu quero inspirar mulheres e meninas, sabe? Vamos lá. Vamos já falar das mulheres e das meninas. Mas, assim, a escola. Uhum. Eu queria saber, Bells, qual é a tese de oferta de curso? Certo. Entendeu? Uhum. O que é que a gente pode aprender lá? Tá. E como é que as pessoas amantes de arte, de fotografia, de um modo geral, podem encontrar você, Uhum. as informações da escola e fazer o curso e entender mais disso? Certo. A Escola Pulo do Gato, nossa primeira ação da Escola Pulo do Gato vai ser agora dia 23, 24, 30 e 31 desse mês de maio, né? A gente acabou de abrir as inscrições, inclusive, da venda geral. Tá lá na @Escola Pulo do Gato, @Bells, @Criativo Gato Preto. Em todos esses Instagrams você consegue Pode encontrar. repetir, por favor? @Escola Pulo do Gato, @Bells e @Criativo Gato Preto. A gente fez essa postagem hoje, liberando o acesso às vendas. Vão ser quantos dias de curso? Vão ser 4 dias. São 2 finais de semana que eles podem ser complementares. Sábado, domingo? Sábado e domingo, porque, né?
Vai A gente ser tem que aonde? trabalhar. Vai ser lá no Estúdio Terra Vista, ali na Luciano Cavalcante, se eu não me engano, o bairro. O bairro. Isso. E aí, lá a gente vai ter esses 2 finais de semana que você pode fazer eles individuais ou complementares, que é um final de semana de pré-produção e produção executiva, onde a gente vai falar de mercado, onde a gente vai falar de como a gente orça de dinheiro, de processos de pré-produção. Beleza? Nesses 2 primeiros dias, o primeiro final de semana, 23 e 24. E no dia 30 e 31, a gente vai falar de direção de fotografia na prática, porque a gente quer depois estender esse curso em assuntos específicos, porque direção de fotografia é um grandíssimo leque, né, de técnicas, mas aqui eu quero focar no audiovisual na prática, quero trazer os sets que eu fiz, as dificuldades que eu tive, quero trazer as soluções técnicas e criativas para possíveis problemas que possam acontecer ou mudanças de briefing em cima da hora. Então, a gente quer focar muito nessa vivência de mercado do audiovisual. Muito legal. Minha amiga, é o seguinte, eu queria falar das mulheres, Vamos lá. tá? Dentre as minhas pesquisas, meus estudos, até vou ler aqui, para não falar coisa errada. Eu vi que as mulheres são cerca de 42% da força de trabalho, ok? Mas apenas cerca de 17% estão na direção. Estou falando de audiovisual, produção e tal. Por quê? Antes dessa pergunta, desse dado, que é um dado objetivo, eu queria entender a mulher no mercado audiovisual. Entendeu? Tá? E por que ainda temos poucas mulheres na direção? Dan, as mulheres no mercado audiovisual hoje ainda é uma construção. A gente está entendendo ainda como se adaptar dentro desse mercado, porque é um mercado que é majoritariamente masculino, né? Majoritariamente cis, majoritariamente branca. E eu acho que realmente ser mulher dentro do audiovisual, para além de ser um problema de muitos sets não existirem uma mulher dentro de um set, principalmente na área criativa da coisa, na área de direção da coisa, o que eu acho um erro. Dan, na verdade, eu não teria coragem e eu não teria, sabe, se eu não fosse mulher, eu sentiria vergonha de um set sem mulheres. Entendeu? Você já pensou em algum momento, puxa vida, se eu fosse homem, poderia ser diferente? Ah, com certeza. Isso em várias etapas da minha vida, na construção da minha carreira. Desde sempre? Desde sempre isso foi uma questão, assim. Inclusive, é uma coisa que nós, as meninas do audiovisual, as mulheres do audiovisual, quando a gente vai falar sobre isso, assim, se eu fosse homem, isso não seria desse jeito. É uma questão totalmente aberta e não, total. todo mundo entende, fora outras questões que são muito mais graves dentro de set, né? Então, ser mulher não é só um problema de não existir, muitas vezes dentro de um set, mas quando se existe, pode ser muitas vezes um lugar insalubre. Então, muita mulher desiste no meio do caminho, porque não consegue um espaço seguro para trabalhar. E isso é uma questão que a gente precisa rever, a gente precisa cuidar, a gente precisa prezar, porque isso faz com que as mulheres se mantenham no audiovisual. Ô, Bels, uma pergunta, uma curiosidade aqui. Vamos falar de direção? Certo. Tá? Pra gente entender um pouco mais do teu trabalho, assim, no chão da fábrica lá. O modo... Você percebe algum modo diferente do homem de exercer a direção e a mulher de exercer a direção de um projeto? Assim, qual é a diferença, se isso existe ou não, ou a minha pergunta não faz sentido? Como é, de um modo geral, a direção de um homem e, um modo geral, a direção de uma mulher em um set de filmagem? Eu não posso falar muito de direção de homem porque eu não sou homem, né? Mas, tipo assim, o que as pessoas costumam comentar, né? Por exemplo, porque a mulher ela é mais atenciosa. Porque a mulher ela é mais delicada. Mas eu sinto que quando a gente
trata disso, a mulher pode ser, sim, mais atenciosa, mais delicada, inclusive, né, fazer as coisas de forma diferente de um homem, mas eu acho que se limitar a isso, sem considerar as vivências que uma mulher tem e todas as questões que ela precisa passar para atuar dessa forma dentro do audiovisual, dentro de uma direção, não só na direção, mas eu acho que em todos os processos ali, né? É de se considerar. É de se considerar uma mulher por ter uma vivência de mulher, por ter que passar pelos processos de provação, pelos processos... Né? A gente sempre tem que estar se provando. É incrível, assim, se tem um cliente novo, parece que a gente se esforça mais para ter que provar o nosso lugar, entendeu? Ou se a gente tem uma equipe que a gente está na direção, a gente precisa também, parece que se provar que a gente tem a capacidade de estar naquele lugar. Então, a direção de uma mulher, eu acho que ela é diferente pela vivência que uma mulher tem na sua vida e na profissão. Isso vai pro set, né? Isso vai pro set. Ô Bels, eu queria dar um depoimento aqui, o seguinte, é uma coisa interessante. Lá na nossa empresa, a qual eu sou sócio, na M7, a gente tem uma vertical de investimentos que é vinculada à XP. E eu sou embaixador da XP e eventualmente falo em nome da companhia e por esse motivo, algumas vezes eles me convidam para participar de algumas campanhas de propaganda, de marketing, de comunicação no Brasil todo. Mas teve uma especificamente que me chamou muita atenção, foi uma grande experiência, foi nas Olimpíadas de Paris. A XP era patrocinadora do COB, não sei se ainda é, confesso que eu não sei. E nas Olimpíadas de Paris, 2023, eu acho, eu fui para São Paulo e passei 1 ou 2 dias dentro de um estúdio de filmagem, um set, na verdade, era um lugar enorme. E tava alguns atletas que iriam para as Olimpíadas de Paris uns 2 meses, 1 mês depois. Eu vi essa publicidade. Tu viu? Assisti, claro. Foi incrível. E eu fiquei... Tava a Rafaela Silva do judô, que inclusive eu interagi muito com a Rafa, sou muito fã da Rafa. E tava o PP da canoagem, tava a Stephanie Baldutini da natação. Mas o ponto é o seguinte, eu fiquei impressionado com a produção. Devia ter quase 100 pessoas lá. 100. Entendeu? Diversos profissionais, homens, mulheres. Foi uma mega... Parecia uma filmagem de um filme de grandes proporções, entendeu? Então, quando você falou aí em produção, em organizar, ninguém tem noção do trabalho complexo logístico que é feito para sair aquela propaganda, aquela comunicação. Tu lembra dessa campanha? Eu lembro dessa campanha, inclusive a gente assistiu depois, né? Porque eu uso muitas referências, eu assisto muita publicidade, eu consumo muita publicidade para entender também o que está sendo feito no Brasil, Brasil afora, pelo mundo, publicidades regionais, enfim, a gente precisa estar ligado nas atualizações, nas novas linguagens que estão acontecendo, né? Então a gente assistiu. Eu fiquei impressionado. Era uma mega produção, tinha quase 100 pessoas, diretor. Entendeu? Enfim. Vamos voltar para a pauta feminina? Como é que você se vira nas diversas funções que você tem na sua vida? Você é esposa, mãe, não é isso? Você é empresária, você está diversificando o seu negócio na área de educação, você precisa ter o tempo para você, entendeu? Você é filha. Como é que você organiza o seu tempo como mulher? É tão complexo, porque eu percebo que eu não estou tão organizada assim. Na verdade, Dan, assim, é tudo um grande caos, principalmente porque no audiovisual, muitas vezes, a gente não tem horário. A gente tem datas e limites, tipo assim, precisa gravar amanhã para entregar depois de amanhã.
que é uma coisa que a gente tem muito forte, que é essa coisa da entrega, independente do tempo que a gente vai para entregar, a gente vai entregar. Só que para a gente cumprir com essa nossa ambição, com essa nossa demanda, com o que a gente acredita, a gente precisa abrir mão de muitos, digamos, muitos confortos ou não estar tão presente assim em algumas relações, entendeu? Mas eu acho que são fases. É claro que você precisa ter um equilíbrio, a gente está sempre em busca desse equilíbrio. De uma rede de apoio Rede também, de apoio, né? exatamente. Sempre que a gente tem tempo, a gente está junto, quando a gente está com o nosso filho, né? Porque eu não sou só esposa e não sou só sócio, eu sou esposa do meu sócio. Então, parece que tal hora a gente não tem um momento para falar de negócios. Então, a gente se pega muito, assim, antes de dormir falando de negócios. E a gente se olha e fala assim, peraí, vamos falar disso amanhã? Entendeu? Eu sei que faz parte da gente, da nossa história, mas vamos falar disso amanhã? E aí, quando a gente tá com o nosso filho, a gente tem esse momento de qualidade com o nosso filho. Quando a gente tá com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos amigos, a gente fica distante ali do celular. Mas realmente é uma questão que sempre precisa ser melhorada, né? Nossa relação com os amigos sempre precisa ser melhorada. Como é a convivência com o Johan, seu marido, seu sócio? No âmbito pessoal, vocês falam de negócio, vocês às vezes se pegam falando, mas evita falar. Como é que é ser sócio do seu marido? Como é, Johan? É uma coisa bem agridoce, né? Na verdade, porque é como eu te Qual disse. é a química que vocês usam para isso ser um ponto positivo e, ao mesmo tempo, não ficar a vida inteira só falando de trabalho? É muito doido. É muito doido, né? É muito doido. Eu acho que o momento que a gente usa para separar esses momentos, essas questões, né? Em que momento que a gente é sócio e que momento que a gente é marido e mulher. E pais do nosso filho. Eu acho que é realmente entender os momentos. Os momentos, né? Momentos, né? Entender que momento que a gente vai falar de negócios, apesar da gente sempre se pegar falando de negócios. A gente tá escovando dente, ele tá falando, porque não sei o que o cliente tá, o orçamento pra não sei o que, eu lá escovando dente, eu lá acabando de acordar, ou ele acabando de acordar e fazendo alguma coisa, eu, olha, tem que entregar isso, tem que entregar aquilo, e ele, peraí que eu tô almoçando, tá entendendo? Então a gente realmente precisa equilibrar, mas é uma coisa que é intrínseca na gente. Né? Ela não deixa de fazer parte. A gente só adia para o momento certo a hora de falar. Mas isso Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Bels. Você falou no começo que os teus hobbies viraram o teu negócio. Uhum. E tudo vem de casa, é impressionante. Você vê seu pai registrando aqueles momentos ali e aquele se tornou o seu negócio hoje. Você hoje tem alguma referência no mercado? Você tem alguém que alguém ou algo que te inspira, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. O Ayrton Senna me inspira violentamente. Eu não sou nem tão fã de Fórmula 1. Eu gosto, tá? Porque eu gosto de tudo que é esporte. Mas eu gosto do Ayrton, não é da Fórmula 1, entendeu? E ele me inspira, eu fico em casa consumindo, eu acho que o IA já entendeu, fica me mandando direto, eu fico... Então é uma referência para mim, tá? Alguma coisa, algo... Porque você falou que não tinha no começo. Hoje você tem alguém do mercado que você eventualmente se inspire, que tenha, sei lá, uma liderança para você sobre algum aspecto? Existe essa figura ou esse algo aí para ti? Existem várias pessoas hoje que me inspiram. Cita aí. Primeira, você me inspira muito. Não, isso não é verdade. De verdade, eu falo isso pra você, assim, de verdade. Não, você é uma pessoa que me verdade. inspira no profissional, que me inspira no pessoal. Eu falo isso abertamente pra quem quiser falar. E olha que eu sou muito difícil de, sabe, de externalizar isso, assim. De fato, eu não estou puxando teu saco, eu te juro, Eu te adoro, de fato. Deus. Não, sério, o Johan tá de prova, assim, que... e os profissionais que trabalharam comigo te amam, assim, de verdade. Você é uma pessoa que é referência para mim nos negócios. O quanto que você me ensinou também sobre negócios. A gente trabalhou junto muito tempo. A Bels fez a produção do nosso programa durante muitos anos. 2, 3 anos. Acho que mais. O programa tem quase 6. Então foi 3, 4 anos. Vai, uns 4 anos. Foi. Entendeu? Foi. Então a gente... E é muito bonito olhar
para aquela menina, né? E hoje vem uma profissional, né? Aí com o Johan tocando o negócio, evoluindo, enfim, muito bonito assistir de camarote a escalada de vocês. Mas vamos mudar de assunto que eu tô ficando desconcertado. É porque tem, além de você, eu tenho outras pessoas que me inspiram também, né? Só que eu não vou falar o nome de cada uma porque são muitas pessoas, porque o que me inspira mesmo é o fato de estar vendo as pessoas que estiveram comigo prosperando, sabe? Crescendo. É legal isso, né? Isso me inspira de uma forma... Tu chorou falando da Gisele. Isso bate muito em mim, entendeu? Me inspira saber que as pessoas estão prosperando. Isso me inspira também saber que o meu filho pode ter uma referência me vendo lá no futuro. Dele, hein? Ele tem 4 anos, é o Thier. Me inspira muito ver o Johan trabalhando, porque ele traz muito essa ambição que antes eu não tinha, que é muito importante. Não é uma ambição de, sabe, conquistar, agarrar o mundo com as pernas. É uma ambição de sempre estar querendo entregar o melhor, de sempre estar evoluindo, de não ficar naquela zona de conforto. E isso me inspira muito ver ele trabalhando, ver ele desenvolvendo os projetos, ver, sabe, ele é uma referência muito grande para mim também de profissional. Então ele me inspira muito. E é isso, assim, as pessoas me inspiram muito. Bels, a gente vai ter que encerrar o programa, passa muito rápido, tem muita pauta ainda, curiosidades, bastidores, mas enfim. Mas para terminar, minha amiga, eu não posso deixar de lhe fazer aquela pergunta assim, que conselho você daria para as meninas que estão te assistindo? Eu conheço a filha de uma grande amiga minha, ela ama cinema, entendeu? O filho de um grande amigo meu sócio, adora fotografia. Então, assim, tem muita gente que eu conheço, jovem, que está te assistindo. Mas essa pergunta eu queria deixar, assim, dar uma enviesada para as mulheres, para as meninas, para as Bels lá do Aquiraz que estão te assistindo. Que conselho, que mensagem você daria para elas que gostam de arte, que gostam de cinema, que gostam de fotografia? Eu queria falar que mulher calada não faz história. Uma mulher, uma menina que está ali no começo do audiovisual, que ainda tem essas inseguranças e sabe de todos os processos que são difíceis dentro do audiovisual. Acredite, se inspire, cole junto de outras meninas, outras mulheres do audiovisual que têm potências enormes em todas as áreas, e eu acredito muito nas potências femininas do audiovisual, que já existem, que estão por vir, né, as alunas, as mais novas, enfim, que já estão na área. Então, acreditem, coloquem a cara no mundo, exponham seus trabalhos, e se ninguém abrir porta para você, você vai fazer a sua própria casa com a sua própria porta, e você vai montar e desenvolver as suas ideias de qualquer forma. Não deixe de fazer por não existir ou ser mais difícil o acesso ao mercado ou às condições mesmo, né? E sim, então, não desista, preste atenção. Que oportunidade maravilhosa, gente, da gente falar de audiovisual, cultura e negócios aqui no nosso programa com a Bels. A Bels, que é diretora de fotografia e fundadora, sócia, tá, da Criativo Gato Preto. Tá? Muito bacana mesmo e envolvendo muito a tese feminina no meio e a gente entender um pouco mais dos bastidores desse mercado aqui no Ceará e no Nordeste. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.